Salve, salve, salve minhas criancinhas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã, para mais uma reflexão de estudo. Desejo que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus filhos, vamos hoje dar sequência, ao nosso estudo de filosofia. E nesse estudo nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre a natureza humana, Então, a nossa aula hoje ela parte do capítulo da página 8 do material de vocês, aonde nós temos dois grandes filósofos, O filósofo Jean-Jacques Rousseau e o filósofo Thomas Hobbes. Então, esses dois pensadores, eles são a base da nossa reflexão do nosso estudo de hoje, Então, para que possamos, conversar sobre a natureza humana, eu faço duas perguntinhas para vocês. Será que o ser humano ele nasce mal? E ao nascer mal, ele vem a se tornar bom? Ou será que o ser humano, um bebê quando nasce, ele nasce bom e depois ele vem a se tornar mal? Será que a nossa natureza ela é má? Ou será que a nossa natureza humana ela é boa? Será que nós nos corrompemos no decorrer do desenvolvimento social? Será que nós somos livres? Ou será que nós não temos liberdade? E só mencionando, meu filho, que o conceito de liberdade ele pode ser pensado, ele pode ser discutido na liberdade de pensamento, na liberdade de razão e na liberdade de vontade. Será que você é livre para ter vontade? Será que você é livre para decidir? Ou você não tem essa liberdade? Você é livre para pensar? Então, esses dois grandes filósofos da nossa aula de hoje, eles vão discutir sobre isso. Então, já houve muitas discussões filosóficas sobre a natureza humana. Então, uns defendem a concepção de que nós somos maus por natureza, por exemplo, Maquiavel vai falar isso, o próprio Thomas Hobbes vai tratar sobre isso. Mas existe filósofo que vem tratar da dimensão de que o ser humano ele é bom. Ele é bom, a sua natureza é boa. Entre eles, vamos citar também dois, que é o Rousseau e o John Locke. O John Locke ele não só diz que o ser humano é bom, mas como ele também ele é inocente, pode-se dizer assim, no caso do Rousseau. Então vamos aí na tela ler o texto de vocês para que eu venha explicar para vocês o que foi que esses dois filósofos falaram, discutiram, o que eles fizeram para que a gente possa compreender a nossa natureza, para que nós podemos compreender por que nós agimos de certa forma com as pessoas e por que certas pessoas agem de forma também não esperada conosco, ok? Então, olhar de filósofo na tela. No século XVII, um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes afirmou que, por natureza, as pessoas são egoístas e pensam somente no seu próprio bem-estar. Por isso, elas necessitam de regras que as obriguem a respeitar os outros. Já no século XVIII, contudo, um filósofo suíço que vivia na França discordou de Thomas Hobbes. Ele se chamava Jean-Jacques Rousseau e afirmava que, por natureza, as pessoas desejam e cuidam do próprio bem-estar, mas também compreendem e sofrem com o sofrimento dos outros ou dos demais. Segundo Rousseau, a indiferença diante do mal-estar dos outros era um sinal de que os seres humanos estavam abandonando a sua verdadeira natureza para se isolar no egoísmo. Embora tivesse ideias distintas, Hobbes e Rousseau concordavam em um aspecto. Ambos acreditavam que para viver em sociedade é necessário fazer uma espécie de combinado, ou seja, um pacto social, para que todos tenham os mesmos direitos e deveres. Com base nesse acordo coletivo,
cada indivíduo precisa respeitar as leis estabelecidas na sociedade a que pertence. Além disso, passam a existir governantes e estes devem garantir a aprovação de leis justas, a exclusão de leis que se tornam antiquadas diante das transformações sociais ou o cumprimento das leis. Tá? Então, meus filhos, nós temos aqui esses dois pensadores. Tá? Então, o que foi que o Rousseau e o Thomas Hobbes fizeram para discutir a questão da nossa natureza, sobre a nossa bondade, sobre a nossa maldade, tá? Esses dois filósofos, além deles terem esses pensamentos diferentes e ter, não é, algo em comum, que é a questão do pacto, eles também tiveram algo em comum, que foi mais, pessoal, o estudo sobre a natureza humana. Então, o que é que eles vão fazer, meu filho? Esses dois pensadores, eles vão voltar ao passado primitivo da nossa existência humana. Então, ambos, eles vão pensar o ser humano antes do ser humano conviver em sociedade organizada por leis como nós temos hoje. Então, essa sociedade, não é, primitiva, essa sociedade passada, eles chamam de sociedade natural, não é? O estado de natureza. Tá? Então, aonde os primeiros homens viviam vinculados com a natureza. Tá? Então, a natureza humana está aqui explicada por eles enquanto a existência humana vinculada à própria natureza, né? O mundo. Então, Thomas Hobbes vai pensar esse ser humano no estado de natureza enquanto um ser mau, egoísta, tá? Conquistador. No estado de natureza pensado por esse filósofo, não há propriedade privada. Por exemplo, não há minha caneta, não há o meu caderno, não há o meu pai, não há a minha mãe. Tá? Algo só é meu, tá? Algo só é de alguém até quando esse alguém tiver força suficiente para guardar. No estado de natureza de Thomas Hobbes, meus filhos, existia a lei dos mais fortes. Então, quando viesse alguém mais forte do que eu, tomava tudo que eu tinha, inclusive meus filhos, minha esposa, minha propriedade. Então, no estado de natureza de Thomas Hobbes, lá imperava o medo. Então, as pessoas poderiam dormir com propriedade, poderiam dormir ricas e acordar pobres, escravizadas ou até mortas, não é? Poderia já dormindo ser morta, não é? Numa invasão. Então, é justamente nesse medo que os seres humanos vão se reunir e vão formar um pacto, ou seja, vão transferir a sua liberdade absoluta para uma pessoa administrar. E assim, essa administradora, né, esse governante, que ele chama de Leviatã, ele vai administrar a vida de cada um de nós, ele vai criar regras e leis. E aquele que mexer na propriedade do outro, aquele que mexer contra a vida do outro, vai sofrer as consequências, as punições pelo Leviatã, pelo governante. Então, é esse pacto que o Robson fala que fez a passagem do estado de natureza para o estado civil que nós vivemos hoje, aonde há governantes, aonde há regras, aonde há leis que nós temos que obedecer. Segundo Thomas Hobbes, se não existisse a lei, nós humanos nos autodestruíamos. Ele fala uma frase lá, né, que o homem ele é o lobo do próprio homem. Então, ele se autodestrói se alguém não cuidar dele, ele se autodestrói se alguém não corrigi-lo. Então, a natureza humana para Hobbes, ela é ruim. Então, segundo ele, cada pessoa, ela se preocupa apenas consigo mesmo, não se preocupa com os outros. Já o Rousseau, ele vai pensar diferente, meus filhos. Então, o Rousseau, no estado de natureza, ele vai dizer que lá nós éramos bons, puros e inocentes. Nós não víamos maldade, nós nem sabíamos que era maldade. Porque não existia propriedade privada, tudo era de todos, tinha tudo para todos, não é? Então, a gente vivia em uma perfeita harmonia. E para Rousseau, a maldade humana ela vai acontecer quando o homem sai
do estado de natureza e vem para o estado civil, aonde há governante, aonde há regras e aonde há lei. Então, como foi que o homem vai abandonar, como foi que o homem abandonou, como foi que o homem deixou aquela vida harmoniosa, boa, tranquila no estado de natureza, para viver, não é, essa vida no estado civil, aonde ele não tem mais liberdade absoluta e, por cima de tudo, aonde ele é corrompido pela maldade da sociedade atual. Segundo Rousseau, essa passagem se deu quando se criou a propriedade privada. Segundo Rousseau, a primeira propriedade privada que teve no estado de natureza foi quando o primeiro homem cercou a sua posse de terra, seu pedaço de terra, né? Então, quando o homem cercou o primeiro pedaço de terra ali, lá aconteceu a propriedade privada. E quando ele disse, isso é meu, lá aconteceu o estado civil. Tá? Então, para Rousseau, no estado civil, não tem mais como nós vivermos sem as regras, sem as leis. Então, o estado civil não é esse pacto, é esse contrato que o Rousseau defende, né, o estado democrático, né, onde nós escolhemos um representante, tá? E se ele ganhou, todos devem obedecer essa escolha, para o benefício, para o bem de todos. Então, todos nós perdemos parte de alguma coisa para o benefício de todo mundo. Tá? Então, para Rousseau, as pessoas, não é, elas se preocupam uma com as outras. Para Rousseau, as pessoas, elas nascem boa e livre. Tá? Mas as pessoas, não é, na sociedade, elas vão perdendo a liberdade e elas também vão se corrompendo. Tá? Pela convivência social de pessoas que também já são corrompidas. Então, a frase que também sempre fala, né? O homem nasce bom e livre, mas por toda parte se encontra a ferro. Ou seja, o homem nasce bom e livre, mas por toda parte ele se encontra acorrentado. Tudo bem? E você, meu filho, o que você acha? Com quem você concorda dos dois? Quem está certo? Será que a nossa natureza ela é ruim? Será que a nossa natureza é boa? Você concorda com o pensamento de Rousseau? Ou você concorda com o pensamento de Thomas Hobbes? Será que se nós estamos nos tornando egoístas, ruim, é porque nós estamos perdendo a nossa natureza, segundo Rousseau? Ou será que nós, sendo egoísta, ganancioso, mal, será que nós estamos apenas expressando quem a nossa natureza de fato seja, como pensou Hobbes? Não é? E aí, para encerrar, se você concorda com um deles ou não, tudo bem. Mas você também pode pensar, não é? Quem nos fez, quem nos criou foi Deus? Então, a natureza de Deus é boa ou é má? Se foi Deus que nos fez e a natureza dele seja má, e se nós somos da natureza de Deus, então nós somos maus, se você pensar assim. Mas se foi Deus que nos fez e ele é bom, então nós somos da natureza boa de Deus, logo então nós somos bons por natureza. Tá? Então, aqui, meus filhos, é que está o papel fundamental da educação. Aqui é que está o papel fundamental, né, de você estudar. Porque é a educação que vai nos lapidar, que vai nos aperfeiçoar, que vai nos trabalhar, para que nós venhamos, não é, nos tornar seres humanos bons, tá? Agradáveis, de convivência, não é? E de convivência social, ok? Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!